Agora, você faria uma loucura de amor por uma pessoa que não te agrada, que deve para você, uma pessoa que te perturba, que só arruma confusão para você, que você está na tampa com ela? Você gastaria um dinheirão para fazer uma loucura de amor por essa pessoa? Faria ou não, irmãos? Não? Quem faria? Uma loucura. Você tem uma reserva lá na poupança, né? Então você fala, eu vou gastar toda a minha reserva para fazer uma loucura de amor para aquele meu vizinho que me perturba. Me perturba a semana inteira com aquelas músicas, joga pedra na minha casa, quebra a telha da minha casa. Eu não aguento mais aquele vizinho, mas eu vou pegar toda a minha poupança e vou fazer uma loucura de amor por ele. Você faria? Não. É isso que eu vou falar hoje. Abra suas Bíblias em Isaías capítulo 53. Loucuras de amor. Falta sonoplastia, né? Tchan, tchan, tchan. Mas vamos lá. Loucuras de amor. Isaías capítulo 53. Isaías está depois de Gênesis, viu, irmãos? E antes de Apocalipse. Aprendemos na escola bíblica hoje, né, Dailton? Né, Jason? Glória a Deus. Vamos ler. Achou lá na Isaías 53. Achou? Aqui, está lá. Ora, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço de Yahvé, ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra árida e estéril. Ele não apresentava qualquer formosura ou majestade que pudesse atrair os seres humanos. Nada havia em seu aspecto físico pelo que pudéssemos ser cativados. Pelo contrário, foi desprezado e rejeitado pelos homens. Viveu como homem de dores, experimentou todo o sofrimento. Caminhou como alguém de quem os seus semelhantes escondem o rosto. Foi menosprezado, e nós não demos à sua pessoa importância alguma. E, no entanto, as suas dores eram as nossas próprias enfermidades que ele carregava em seu ser. Sobre o seu corpo, ele levou todas as nossas doentes. Contudo, nós o julgamos culpados e castigados por Deus, pela mão de Deus ferido e torturado. Mas, de fato, ele foi transpassado por causa das nossas próprias culpas e transgressões. Foi esmagado por conta das nossas iniquidades. O castigo que nos proporcionou a paz caiu todo sobre ele, e mediante as suas feridas nós fomos curados. Em verdade, todos nós, tal como ovelhas perdidas, andávamos errantes. Cada ser humano tomou o seu próprio caminho, e Yahvé fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi maltratado, humilhado, torturado, contudo não abriu a sua boca. Agiu como um cordeiro levado ao matadouro, como uma ovelha que permanece muda na presença dos seus tosqueadores. Ele não expressou nenhuma palavra. Por intermédio de julgamento tirano, ele foi preso. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi ceifado da terra dos viventes. Por causa dos erros do meu povo, ele foi golpeado. Deram-lhe uma sepultura com os ímpios, e ficou com o rico na sua morte, embora jamais tivesse cometido injustiça, e nem houvesse qualquer engano ou inverdade na sua boca. Contudo, foi o propósito de Yahvé torturá-lo e fazê-lo passar por toda a dor. E embora o Senhor o tenha feito como oferta pelo pecado da humanidade, ele verá a sua posteridade, prolongará os seus dias para sempre,
e a vontade de Yahvé prosperará em suas mãos. Logo depois do sofrimento, ele contemplará o resultado da sua obra, o empenho de sua alma, e ficará satisfeito mediante a sua sabedoria. O meu servo, o justo, justificará a muitos e tomará sobre si mesmo as más obras dos seres humanos. Por esse motivo, eu vos darei uma porção generosa entre os grandes, e ele dividirá os despojos dentre as multidões, porquanto ele derramou a sua própria vida até a morte e foi contado entre os criminosos. Portanto, ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Obrigado, meu Jesus, por essa palavra, por esta profecia que se cumpriu em Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu peço agora que o Senhor nos dê sabedoria e discernimento quando vamos meditar nesta porção da Tua palavra, que possamos entender, em nome de Jesus Cristo. Amém. Jesus Cristo fez a maior loucura de amor que poderia ser feito por alguém que não merecia, que somos nós. A maior expressão de amor que Jesus fez por nós foi na cruz. A maior e mais eloquente expressão de amor de Jesus, feita por mim e feita por você, sem nós merecermos. Nós éramos o inquilino que perturbávamos a pessoa. Nós éramos o vizinho que jogava pedra. Nós éramos aquele que desagradava e que devia, porque a nossa dívida era impagável. E o nosso pecado fere a santidade de Deus. O nosso pecado entristece muito Deus. Mas Cristo nos amou mesmo nós sendo pecadores. Sabe por quê? Porque Jesus te ama. Ele não olha para as suas dificuldades, Ele não olha para as suas fraquezas, Ele não olha para as suas limitações, Ele olha para o valor da tua alma. Você é tão especial para Deus. Fala assim, eu? Você é tão especial para Deus? Está fraco ainda. Você é tão especial para Deus? É, você mesmo, que Deus deu o que havia de melhor para nós, que foi a sua vida. Ele se fez homem e veio aqui dar a sua vida. A crucificação de Cristo não foi um acidente que aconteceu. A crucificação de Cristo foi um plano divino, para que nós pudéssemos ser salvos, irmãos. O objetivo de Deus é nos salvar. Cristo veio ao mundo para nos salvar. A vida próspera, a vida abundância, que hoje as pessoas invertem os valores, e hoje só se prega cura, prosperidade, esse negócio e tal, isso aí é consequência. Busque primeiro o reino de Deus e essas coisas vão ser acrescentadas na sua vida. Mas o objetivo principal da morte de Cristo é a nossa salvação, e nós temos que zelar pela nossa salvação. Cristo, ele nasceu para morrer. A Bíblia diz que ele foi morto desde a fundação do mundo. Ele veio ao mundo para ser o nosso substituto. Para pensar, quantos pecados você já cometeu? Imagina se tivesse que pagar tudo isso. Que preço alto seria? Mas Jesus veio aqui e falou, não, deixa que eu pago. Deixa que eu pago. Tinha um irmãozinho na igreja que batia, deixa que eu pago. Jesus chegou e, deixa que eu pago. Teu pecado, eu pago. Ele nasceu para ser o nosso substituto. Ele veio ao mundo para ser o nosso fiador. Sabe o que é fiador, irmãos?
Fiador é problema, hein? E eu conheço várias pessoas que já perderam imóveis caríssimos por ser fiador, irmãos. A pessoa vai lá, fia. A pessoa é tão amiga na hora que pede, depois não paga, vira inimiga, aí ó, foge, você nem acha. Mas Jesus veio e falou assim: não, eu encaro essa, eu vou pagar por você. Aí Jesus chegou e falou assim: ó, para você, Pedro e Natália, deixa que a sua dívida eu pago. Que delícia, irmãos. Pastora, sua dívida eu pago. Mara, sua dívida deixa comigo, eu pago. Viu? Não quero saber do seu passado, não quero saber, viu? De cada um de nós aqui. Ele não está preocupado. Deus é tão maravilhoso que Ele fala que ele pega os nossos pecados e joga no mar do esquecimento e não lembra mais, não quer saber. O humano que é meio complicado. O humano briga, faz as pazes, né? Casalzinho principalmente. Faz as pazes. Vamos esquecer? Vamos. Para sempre, para sempre. Na próxima briga. Mas de novo, lembra que você... Não falamos que é esquecer, gente. Que esquecimento é esse? Ô louco! Hã? E tem gente que lembra de coisa de 40 anos atrás. Você lembra aquela vez? Mas gente, isso aí faz quanto tempo? 40 anos. Oh, meu Deus do céu, como é que faz? E lembra, com detalhes. Sabe o que eu tinha esquecido? Lembra. Deus não lembra, irmãos, das coisas que entristecem Ele. Nós magoamos Ele, nós entristecemos Ele, mas Ele nos amou. Ele veio aqui para ser o nosso substituto. Ele veio aqui para ser o nosso fiador, para pagar o preço da nossa salvação, para perdoar os nossos pecados, e não se lembra mais. Ele jamais recuou na missão que Ele tinha a fazer aqui na terra. Jamais Ele recuou. Pelo contrário, Ele tomou a sua cruz e marchou firmemente, como um rei caminha para uma coroação. Ele tinha um propósito naquela cruz, que era nos arrebanhar, irmãos, era nos salvar. E Ele foi firme, firme, firme. A cruz de Cristo foi o gesto mais maravilhoso, profundo, magnífico do seu sacrifício. Ele deixou a sua glória. Às vezes as pessoas falam, né? Um Deus mandou outro Deus. Não, não, não. Ele deixou a sua glória, se tornou homem. A Bíblia diz que o verbo se fez carne. Foi o próprio Deus que criou o homem lá no Éden. O próprio Deus se fez homem e veio. Se tornou um servo. Foi perseguido, passou humilhação, foi preso, açoitado, cuspido, pregado numa cruz, sendo Deus. Sendo Deus, por amor a nós, irmãos, Ele se fez homem. Se fez homem. Sendo Senhor, soberano, Ele se fez servo. Deus, o Todo-Poderoso. Sendo santo, sem pecado nenhum, Ele se fez pecador. Sendo bendito, Ele se fez maldito. E sendo o autor da vida, Ele deu a sua vida, por mim e por você. Se eu fosse o seu, eu falava glória a Deus. Muitas vezes, irmãos, a gente vê a cruz, a gente tem a cruzinha pendurada no pescoço, né? Crucifixo. A gente nem consegue imaginar que é o próprio Deus que veio ao mundo, porque Ele queria fazer uma prova de amor. Ele queria provar o amor dele para conosco. Ele queria fazer uma loucura de amor. Mas quem foi que matou Jesus? Será que foram as circunstâncias da época, né? Porque de repente ele chegou e ele veio e bateu de frente com a religiosidade, né? Com a religiosidade na época que ele mesmo estabeleceu lá no Antigo Testamento, e o homem deturpou tudo. E ele veio e falou: não é nada disso não, hein? Está tudo errado isso aí. Então,
Não foi a circunstância que fez com que Jesus fosse crucificado. Jesus não foi crucificado porque os sacerdotes pegaram e mandaram prender ele. Não. Jesus não foi crucificado porque o Sinédrio sentenciou ele à pena de morte. Nem porque Pilatos entregou ele, e nem porque os judeus o acusaram. Ele não foi morto porque Judas traiu. E também não foi preso porque Pedro negou. Ele não foi morto porque os soldados pregaram ele na cruz. Não. Mas o que matou Jesus então? Eu. Diga aí. Eu. A gente assiste aquele filme de Mel Gibson e a gente fica com uma raiva daquele Caifás. Fica ou não fica? Meu Deus, o dia que eu assisti aquele filme no cinema, logo que lançou, a minha esposa saiu esconjurando o Caifás, o sacerdote lá, porque o sacerdote encardido aquele, né? Enquanto ele não conseguiu, e Jesus só fazia o bem, mas não foi ele, foi eu. Foi eu. Diga aí, foi eu. A Bíblia fala que ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moídos pelas iniquidades de quem? Pelas nossas iniquidades. Aquela moída que deram nele lá na cruz, irmãos, foi por causa da minha iniquidade, foi por causa do meu pecado. O meu pecado crucificou Jesus. Irmão, se a gente tivesse essa consciência, a gente ia ter uma vida cristã um pouquinho diferente. E quando a gente mencionasse o nome de Jesus Cristo, a gente ia até estremecer e arrepiar. Porque o que fizeram com ele lá, não foi o que fizeram, foi o que eu fiz, foi o meu pecado. Ele levou-se o nosso pecado. Ele levou sobre si o nosso pecado. Viu? Foram os nossos pecados. E ele tinha poder para rejeitar isso? Claro. Deus, 100% Deus, Jesus. Ele não é 33% Deus não, irmãos. Ele é 100% Deus. Amém? E ele podia, mas não. A Bíblia diz que certamente ele tomou sobre si. Ele tomou sobre si, ele pegou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, né? Os nossos pecados, ele levou sobre si. E o que é a dor do pecado? Irmãos, pensa numa dor. Eu sei que a pior dor que existe é a minha, porque é eu que estou sentindo. Sou eu que estou sentindo. Pensa você com um dente cariado e você vai no dentista e ele pega aquela maquininha, irmãos. Meu Deus, eu não gosto de dentista. E ele começa a cavucar dentro da gente, irmão. E a gente dá uma passeada lá com a língua, parece que o buraco está desse tamanho. Não sei se você já passou por essa experiência. E a hora que ele vai, Deus do céu, né? A minha esposa estava no dentista e fazendo um canal. E o canal é mais complicado um pouquinho, né? Porque pega uma parafusadeira com uma broca assim, começou. Eu estava vendo que ia sair aqui no queixo dela a broca, né? E ela se torcendo para lá e para cá. Não pode fechar a boca, tá com o cano enroscado aqui, não sei o que, né? E ela foi saindo fora assim, daqui a pouco ela está caindo fora da cadeira do dentista, para o outro lado lá. O dentista precisou pegar ela e falar assim: volta aqui, dona, a senhora tem que ficar acima da cadeira aqui, a senhora está caindo fora da cadeira lá. Lembra disso? Que dor, hein, irmãos? Dentista é dor terrível, né? E cólica de rim? Quem já teve cólica de rim aí? É bom ou não? E muitas outras dores, sei lá o que mais também que tem. Eu nunca tive cólica de rim, né? Enxaqueca.
Isso aí tudo é nada perto do que Jesus sofreu, porque Ele pegou todas as dores. Imagina, dores de dente, dor de cabeça, dor de cólica de rim, cólica de vesícula, e cólica não sei das quantas, e dor de osso quebrado. Dor de osso quebrado dói muito, pastor? Você quebrou o osso do joelho, né? Doeu? Deus do céu. Se a dor for medir pelo tamanho do escândalo, a dor é grande. A dor é grande, porque o escândalo foi bravo. E na hora que o resgate foi pegar então, né? Não, assim não. Queria falar para o homem como é que faz. Ele que sabe lá. Como é que faz, né? Não pega minha perna não. Não estica minha perna, não estica. Tá bom, senhora, nós vamos levar sem esticar. Chegou na hora de tirar o raio-x, tem que esticar a perna. Não estica. Tem que esticar, não estica. Tem que esticar. Querendo ou não querendo, pegaram a perninha dela, esticaram, né? Esticaram. Irmão, dor é uma coisa horrível. Jesus levou sobre si todas as nossas dores. Imagine o sofrimento que Jesus passou naquela cruz, simplesmente para fazer uma loucura de amor por quem não merecia, que somos nós. Não só a dor física, mas também a dor moral. O versículo 3 diz que o sofrimento dele foi repulsivo, que ao vê-lo, os homens escondiam o rosto. As pessoas não conseguiam olhar para Jesus. Tamanho sofrimento, você não conseguia olhar para ele. Não conseguia, né? O sofrimento dele não produziu compaixão nos outros. Diz que no versículo 3 que dele não fizemos caso. Foi o mais rejeitado dentre os homens. O mais rejeitado. Você já passou por um momento de rejeição? Como é ruim, né? Ser rejeitado, né? Não, você não serve para mim. Tem uma música que fala, né? Você não serve para mim, da Jovem Guarda, né? Como é ruim, né? Fala, você não serve para mim. Tchau. Ser rejeitado. Até mesmo numa empresa, quando o patrão chega e fala, ó, você não serve mais para nós, está despedido. Como é ruim ser rejeitado. E a Bíblia diz que ele foi rejeitado pelo seu povo. Ele foi rejeitado pelos religiosos, que chamavam ele de fanático, de mentiroso, de blasfemo. Chamavam Jesus de pecador, de beberrão e até mesmo de endemoniado. Os religiosos. Ele foi rejeitado pela multidão, que uma semana antes da cruz estava aplaudindo e gritando, Hosana bendito que vem em nome do Senhor. Passou uma semana, crucifica-o, que caia sobre nós o seu sangue. Rejeição total. Ele foi rejeitado pelas autoridades romanas, irmãos. Herodes quis matar ele quando era criança. Maria e José precisou fugir. Pilatos covardemente entregou ele para ser crucificado. E Antipas escarneceu dele. Ele foi rejeitado pelas autoridades judaicas. O Sinédrio forjou testemunhas falsas para acusá-lo. Acusaram de blasfemo e cuspiram no seu rosto. Rejeição total, ninguém por ele. Ele foi rejeitado até pelos seus apóstolos. Pedro negou, Judas traiu. Quando ele foi preso, os demais fizeram o quê? Fugiram, abandonaram, deixaram ele sozinho. E o mais triste, irmãos, hoje muitas vezes ele é rejeitado por nós. Muitas vezes ele é rejeitado por nós. Quando nós valorizamos, amamos e optamos pelo pecado, nós estamos rejeitando Jesus. A gente gosta de falar assim, não, mas ele condenou, ele crucificou. Mas se nós estivermos
valorizando, amando, vivendo na prática do pecado, nós estamos rejeitando Jesus, porque Jesus e o pecado não casa, não casa. Irmãos, ele foi, diz a Bíblia, humilhado. Aquele povo lá, naquela região no Oriente Médio, até hoje, eles são muito conservadores, inclusive a vestimenta deles, vocês podem ver, né? Eles não usam vestimenta como usa aqui nessa parte do mundo, né? Mulher com shortinho, de jeito nenhum. Lá a saiona é até no pé. Aqui, e alguns segmentos usa até burca, né? Põe um pano na cabeça só com uma telinha aqui, eles acham que é um absurdo mostrar o corpo. Os homens também, é aquela roupa até no punho, fechado aqui em cima, turbante na cabeça e até o pé, não pode, vai ver o corpo do outro. É a cultura deles. Mas Jesus, irmãos, quando prenderam ele e foram crucificá-lo, crucificaram ele nu, humilharam ele, e isso é vergonha, hein? Imagina você passando por uma situação assim. Se uma turma de pessoas que não gostam de você pega e arranca toda a sua roupa, amarra você lá na praça e todo mundo fica zombando, como é que você fica? Horrível, né? Fala a verdade, irmãos. Hã? É ou não? Mas fizeram isso com Jesus. E não só arrancaram a roupa dele, mas cuspiram, humilharam açoitando e rasgando o seu corpo com fortes açoites, colocando na cabeça dele uma coroa de espinho. Foi humilhado ao ponto de ter que carregar a cruz no meio da rua mais movimentada lá de Jerusalém, junto com 2 ladrões. Foi humilhado quando ele reclamou que estava com sede, e pegaram e esfregaram vinagre na boca dele para aumentar mais a tortura dele. Ele foi humilhado. Sabe por quê? Para fazer uma loucura de amor, porque nos ama. Suportou o sofrimento físico. A Bíblia diz que o semblante dele foi desfigurado. Não havia beleza, nem aparência, nem formosura nenhuma, né? Todos os nossos pecados horríveis foram lançados sobre Jesus, e o seu rosto foi desfigurado, e ele foi feito em pecado, em maldição. O corpo dele ficou completamente ferido, ensanguentado, cheio de chagas e hematomas. Toda nossa tragédia, tudo aquilo que a gente faz de errado, e muitas vezes escondido, pensando que ninguém está vendo, foi lançado sobre ele. Torturas terríveis. A Bíblia diz que ele ficou aflito, ferido, oprimido, traspassado, moído. Ficou cheio de pisaduras, né? Na noite em que ele foi preso, a alma dele estava angustiada até a morte. Sendo libertador, preso. Sendo santo, foi escarnecido como um criminoso. Sendo criador, ele foi cuspido pela criatura que ele fez. Jesus continua marchando, arrastando consigo todas as maldades da humanidade. O corpo dele titubeia no meio do percurso, cai, mas é levantado debaixo de empurrões e de chicotadas. Tudo por amor. Tudo por amor. A mim e a você. Jesus agora, erguido no leito vertical da morte, preso numa cruz. As mãos rasgadas pelos cravos e os pés pregados na madeira. Foram 6 horas de vergonha, de horror, de tortura. Ali,
suspenso no madeiro agora, naquela cruz, entre o céu e a terra, ele passou a pior dor que um ser humano possa passar. Sentiu sede, vergonha, humilhação, abandono. Sabe por quê, irmãos? Por amor. Por amor. Porque ele sabia que eu ia ter que passar isso tudo. Ele falou: não, eu amo tanto esse meu filhinho, eu não vou deixar ele passar isso, eu vou passar por ele. Ele ama tanto você, irmão, que chegou aqui na igreja essa noite, que ele falou assim: eu vou passar isso por você. Ele ama tanto você que está assistindo pela internet aí, irmão e irmã, que ele falou: eu vou passar isso por você, porque eu te amo, porque eu te amo. Muito sofrimento. Como nós reagimos diante deste sofrimento? Às vezes de uma dor emocional a gente já não tem um controle, é verdade ou não? Às vezes uma dor física, uma coisinha, um dentinho que está sendo tratado, a gente cai da cadeira. Às vezes uma patelinha quebrada, a gente faz um banzé que a vizinhança inteira escuta. Jesus sofreu a dor como se tivesse todos os ossos quebrados. Pode imaginar o que é isso? Pode imaginar o que é isso? Jesus sentiu a dor como se todos os dentes tivessem sido... como se tivesse cólica de rim, de fígado, de não sei o que, peraí, mais, sei lá, tudo. Como? Sabe por quê? Loucuras de amor. Porque nós é que deveríamos estar passando por isso. E hoje, nós não precisamos. Ele não falou nada. Ele não abriu a boca nem um instante para pedir a vingança para os seus algozes que estavam torturando ele, nem um instante. Versículo 7 diz: como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Ele se entregou voluntariamente à cruz. Jesus não se rebelou ao ser preso, julgado, espancado e pregado na cruz. Qualquer pessoa que fosse pegar a sua mão aqui para pregar você já ia puxar. E eu não ia, irmãos. Mas ele se entregou. Em nenhum instante ele clamou por socorro ou por vingança. Pelo contrário, ele intercedeu pelos seus algozes. Versículo 12: levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores ele intercedeu. Ele intercedeu. Em vez de se vingar, de falar coisas contra aquelas pessoas que estavam judiando dele, ele liberou perdão. E lá na cruz ele falou: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Com o maior amor do mundo. Mas, irmãos, tudo isso era um propósito divino. Jesus venceu a morte. Jesus matou a morte. A morte agora não tem mais a última palavra, porque a Bíblia diz que tragada foi a morte pela vitória. Versículo 10: verá a tua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas tuas mãos. Jesus ressurgiu. Ele está vivo, aleluia. Ele está aqui, irmãos, conosco. Ele pagou o preço e faz questão de estar ao nosso lado hoje. Nós estamos estudando na escola bíblica dominical sobre o tabernáculo, e que hoje nós somos o tabernáculo, e Ele quer tanta proximidade, Ele quer tanta intimidade, que Ele quer morar dentro de nós, para que onde a gente estiver, Ele ande conosco, irmãos. Então Ele veio ao mundo, Ele pagou o preço, para que nós pudéssemos ter os nossos pecados perdoados, e agora Ele quer essa proximidade conosco.
É maravilhoso ou não é, irmãos? Se eu fosse você, eu dava um glória a Deus. Ele nos comprou, diz a Bíblia, com seu próprio sangue. Nos tirou da maldição, porque nós estávamos condenados ao inferno e à maldição, da escravidão, do império das trevas, irmãos, das potestades de Satanás. Nós estávamos debaixo do jugo do pecado, escravos de Satanás. Mas a partir desta loucura de amor de Jesus Cristo, hoje nós estamos livres. Livres, livres. Ele nos libertou, irmãos. Irmãos, como é gostoso a liberdade. Só quem experimentou o fato de estar preso, quando ganha liberdade, sabe valorizar. Muito a valorizar. E a recompensa de Jesus? A recompensa que ele ganhou com tudo isso. O que Jesus ganhou fazendo isso, gente? Ele era Deus. Ele podia muito bem exterminar o mundo. Vou começar de novo, ó. Acaba. A mesma bomba que ele soltou lá em Sodoma e Gomorra, ele podia mandar uma numa dimensão maior e acabar com o mundo e começar tudo de novo. Podia ou não podia, irmãos? Mas não. Ele fez todo esse processo doloroso, esse processo terrível, porque ele queria algo para ele. E sabe o que ele queria? A recompensa que ele veio em busca? Você e eu. Diga eu? Você. Ele fez tudo isso, sabe por causa de quem? Por causa de mim, por causa de você. Por causa de mim. Porque ele queria estar comigo, irmãos. Todo esse esforço, todo esse trabalho, tudo isso que ele sofreu, que ele pagou na cruz do Calvário, que está narrado lá pelo profeta Isaías, ele fez simplesmente porque ele queria estar junto da gente de novo. Que delícia, irmãos. E o grande problema é que hoje, muitas vezes, a gente não quer ele. De tudo que ele fez. Às vezes a pessoa faz a maior loucura de amor, gasta infinitos dinheiro e na hora que vai pedir em casamento, a pessoa fala assim: aceita casar com ele? Então fala: não. Já viu isso? Não. Pô, meu, mas investi tudo. A pessoa não quer. Que triste. E hoje Jesus fez todo esse processo, tudo isso, por causa de mim e de você. E às vezes a gente pega e a gente rejeita Jesus. A gente cospe na cara dele de novo. A gente rejeita ele, fala: não te quero, Jesus. Não, mas eu não falo não te quero, Jesus. A partir do momento que você fala eu quero o pecado, você está falando eu não quero Jesus. A partir do momento que fala assim, eu prefiro a prática do pecado, você está falando eu não quero Jesus, porque Jesus é luz, pecado é trevas e luz não coabita com trevas. Por isso que a palavra de Deus diz: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Santidade. Não conseguimos atingir a plenitude da santidade aqui, mas nós podemos buscar a santidade. Buscar. Deus está vendo o seu empenho, a sua boa vontade em querer abandonar o pecado e viver uma vida santa. Ele está vendo. E um dia ele vai fazer o justo julgamento. Cristo passou por todo esse processo porque ele tinha um propósito, que era te conquistar porque ele te ama. Jesus quer te conquistar porque ele te ama. E como é bom ser amado, irmãos. Como é bom ser amado. Eu tenho experiência. Eu fui adotado quando eu era ainda criança, né? Vim numa família que não sabia o que era amor, então eles não me davam amor, porque eles não tinham também para dar. E de repente eu entrei para uma família que me amou. E me deu amor, carinho. Eu nunca sabia o que era ter recebido um beijo de um pai. E de repente veio aquele homem dar um beijo na testa, aquilo quase me quebrou. Me dá um abraço, eu nunca sabia o que era ter recebido um abraço. E de repente eu recebo um abraço. Que é isso? Eu tinha uma enfermidade, e aquela enfermidade, deixa aí.
Se tiver que curar, sara sozinho. Não, mas agora, este meu pai adotivo pega, me leva, fala, vamos ao médico e vamos tratar desse problema. E eu fui curado. Olha só, que amor, hein? Vamos matricular você na escola, vamos dar uma alimentação boa para esse menino, está muito magrinho, né? Amor. Como é gostoso sentir amado, irmãos. Eu não queria sair jamais do meu lar adotivo para voltar para o meu lar biológico, porque lá tinha amor. Jesus demonstrou a maior expressão de amor que alguém possa fazer, que é dar a sua vida por amor de mim e de você, com um objetivo só, que a gente aceite o amor dele. Só isso que ele quer, que a gente aceite. Eu podia muito bem, quando fui adotado, me rebelar e falar, não vou ficar nessa casa aqui não, eu vou voltar para a rua, para os vícios, para a perdição. Talvez não estivesse mais aqui, estaria morto hoje. Mas eu falei assim, não, é tão bom ser amado, que eu quero esse amor de família. E eu vou dizer uma coisa, é tão bom ser amado por Jesus, que se eu fosse você, eu não desprezaria. Porque o foco dele, da cruz, sabe quem foi? Eu. Sabe quem foi o foco? Sabe quem foi o propósito? Ele suportou tudo aquilo porque ele queria conquistar, sabe quem? Exatamente. E aí eu pergunto, qual tem sido a reciprocidade? Ou será que você está cuspindo em Jesus, chicoteando ele e crucificando ele? Não, mas eu não estou. Se você está na vida de pecado, irmão, se você não está buscando uma vida de santidade, você está crucificando Jesus, porque a Bíblia diz isso. Então, uma mensagem de conscientização. Vamos amar Jesus? Amar é sinônimo de doar. Jesus nos amou de uma tal maneira que deu a sua própria vida para que nós tivéssemos vida. E hoje tudo que Ele quer é que nós aceitemos esse amor. E a partir do momento que a gente aceita esse amor, Ele deixou 2 regrinhas só e nada mais. Ame a Deus acima de todas as coisas e ame o próximo como a ti mesmo. Só, mais nada. Não é tão complicado assim. Basta a gente querer. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar então. Eu gostaria que você colocasse a sua mão no seu coração. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Eu gostaria que você fechasse bem os seus olhos agora e pensasse no sacrifício que Jesus fez naquela cruz, tudo que Ele sofreu. A vergonha, a humilhação, a rejeição, a dor física, a dor moral, tudo. E Ele fez aquilo com um propósito, para me resgatar. E como está sendo a minha vida? Como está sendo a minha aceitação a partir do momento que eu tenho essa consciência? Será que eu estou correspondendo legal com Jesus? Ou será que eu estou sendo mais um daqueles que estamos cuspindo e crucificando Jesus e tacando pedra nele? Eu gostaria que você refletisse nessa palavra, que você a partir de hoje fizesse uma decisão, voltando para Jesus, voltando. Ah, mas eu estou na igreja já faz quantos anos? Tem muita gente que está na igreja e rejeita Jesus, porque vive na prática do pecado. Quem começou o negócio todo lá de crucificar Jesus foram os sacerdotes, foram a liderança religiosa. Ser religioso não fala nada para Jesus, não significa nada. Ele quer só que você aceite o sacrifício dele, que você o aceite como o único e suficiente Salvador da sua vida. Só isso. Ele quer fazer morada no seu coração. Ele diz numa das suas cartas lá em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Está dizendo para a sua igreja, hein? Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta do seu coração, entrarei e cearei com ele, ele comigo. Jesus quer morar hoje em teu coração. Depende de você, porque o fecho está por dentro e não por fora. Senhor Jesus, eu te agradeço por essa palavra. Muito obrigado a Deus. E eu confesso que às vezes
pensando e tentando trazer para a nossa imaginação esta cena do preço que o Senhor pagou, porque o Senhor me ama. Meu Deus, eu não tenho feito nada para Ti, e eu quero pedir perdão. Eu quero pedir perdão, Senhor. Eu quero a partir de hoje a corresponder mais o Teu amor. O Senhor fez essa prova máxima de amor na cruz do Calvário por mim, e muitas vezes eu não estou valorizando e até menosprezando e rejeitando, Senhor. Perdoa-nos. Perdoa o Teu povo, Senhor, que chegou na Tua casa nessa noite para ouvir essa palavra. Perdoe o Teu povo que está assistindo pela internet, ó Deus. Ajuda-nos a compreender esta realidade, esta grande realidade, que a prova máxima de amor que possa existir foi a que o Senhor fez por nós na cruz. Nós estamos dispostos a Te aceitar a partir de hoje e mudar o nosso comportamento, a nossa vida a partir de hoje. Nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Graças a Deus. Pode aplaudir o Senhor.